A gente vai ter aí, já temos então, atenção, já temos aqui o nosso convidado. Aliás, eu já abro aqui agradecendo a presença dele conosco e contato feito pelo Guilherme Maciel, grande Maciel, que o convidou para estar conosco hoje nessa sexta-feira. A gente queria que ele fosse à pizzaria na segunda-feira, mas as questões pessoais, familiares, não permitiram que ele estivesse conosco na pizzaria, mas ele vai ainda, vai comer uma pizza com a gente lá na 1900 certamente, mas hoje vai trazer aqui muitas informações importantes. Então eu dou boa noite, as boas-vindas e o meu desejo de muito sucesso nessa sua trajetória, começando no Corinthians. Marcelo Paz, seja bem-vindo. Boa noite a todos, que alegria ser recebido aqui por vocês, né? Esporte Debate, Rádio Bandeirantes, Capriotti, liderando aí a mesa, junto com Capelanes, Pretzel e o Luiz Fabiani. Uma alegria poder estar aqui, bater esse papo e à disposição aí para conversarmos, falarmos sobre futebol, sobre o Corinthians, sobre esse desafio novo aí que a gente está enfrentando com muita alegria e muita determinação. Muito bom, muito obrigado, viu, Marcelo? O convite já está feito para você estar na pizzaria em uma oportunidade conosco lá e comer uma pizza e falar de futebol lá com a gente. Mas eu queria abrir te perguntando o seguinte, você já está ambientado, já está tudo certo, você está com um mês aí, um pouquinho mais talvez em São Paulo, não é? Nessa sua chegada ao Corinthians, já está tudo bem, já está tudo certo aí ou ainda está tomando pé da situação? Acho que caiu. Uai. Seria um presságio? Acho que não, né? Deu uma oscilada na linha aí. Ele é o time. Pelo amor de Deus, não brinca não. Chegou, né, pô? Ele é o time. Que isso? O Lucas Caneto Belotti tá cortando a internet dele agora. Isso, exatamente, Mas né? o Belotti foi afastado. Foi. A arbitragem dele no segundo tempo. O primeiro tempo dele foi bom. Ontem ele se escorou em cartão amarelo e marcou uma falta absurda ontem no Gustavo Henrique. E o pior, hein? Ele deu a vantagem de um lance que já tinha acabado. Então ele errou a regra e errou o lance. Faz o gol, ele ia dar o gol. Exato. E aí ele não poderia ter voltado. Chutou pra fora, acabou o lance. Ele errou tudo ontem, Ele errou tudo. Né? Ele errou tudo. O primeiro tempo dele foi muito bom. Foi mesmo. Sem lances Também polêmicos, é verdade. E o segundo ele começou a dar cartão amarelo pro mundo. Não teve jogo. Muito, muito ruim. Bom, a gente tá refazendo o contato aí com o Marcelo Paz e já vamos retomar aí, porque é muito importante. A gente tem vários assuntos relevantes. Voltou. Então, Marcelo, eu vou repetir aqui a pergunta. Eu quero saber se já tá tudo bem, já tá ambientado, se já tá tudo certo. Você tá, sei lá, um pouquinho mais de um mês aqui em São Paulo, né? Ou ainda tá tomando pé das coisas, ainda tá se ambientando. Como é que tá aí sua situação? Bem, a nível pessoal, estou ambientado, né? Já aluguei apartamento, escolhi bem onde morar, o lugar onde eu possa receber os meus filhos, minha esposa, né? Familiares. Um bom lugar, estou aqui na Barra Funda, para ir para o CT, pega a Marginal aqui pertinho e já vai direto no contrafluxo. Não estou há nem um mês aqui, viu? Parece que é mais tempo, mas eu cheguei aqui dia 3 de janeiro. Opa! É verdade, então, 20 dias, pouco mais de 20 dias. Mas 20 dias bem intensos e, logicamente, conhecendo o clube, dentro do CT, né, conhecendo muito do clube, as pessoas, os processos, o dia a dia, né, uma convivência, logicamente, mais direta com o departamento de futebol, com o Dorival, com os jogadores, mas também com o setor de fisioterapia, de performance, uma convivência muito boa também com o presidente Osmar, o qual eu tenho que agradecer pela oportunidade, por ter me convidado e por estar dando todo o apoio. Aquilo que ele me falou que faria, você vai ter apoio, vai ter liberdade para trabalhar, vai ter aqui uma equipe boa, tudo isso está acontecendo, ele é um grande líder, eu quero aqui exaltar isso, então me sinto bem, mas logicamente ainda tenho que aprender sobre o clube, sobre as competições, sobre tudo que vai viver, embora eu seja um profissional do futebol já há 11 anos, mas é uma vida nova, uma casa nova, conhecendo a imprensa também, conhecendo por nome as pessoas, é um processo que para mim tem sido bom, porque eu fui muito bem acolhido por todos, estou feliz de estar aqui, mas não posso dizer que em menos de 20 dias já estou totalmente ambientado. Naturalmente ainda vai surgir muita coisa, mas com a ajuda das pessoas que estão próximas a gente vai lidando e conseguindo conduzir bem tudo isso. Muito bom. Você chegou e literalmente vestiu a camisa, né? Porque toda vez que eu te vejo, você tá com o uniforme do Corinthians, está com a camisa do Corinthians, está com o boné do Corinthians, literalmente vestiu a camisa.
Mas você é torcedor de qual time, Marcelo? Qual que era a sua paixão aí quando criança, quando adolescente, enfim, você torcia para qual time? Ou torce, não é? Não tem problema nenhum, você é um profissional do futebol, né? Sou torcedor do Fortaleza. Do Fortaleza. Porque eu trabalhei por 11 anos, que frequentei a arquibancada, né, que tive o prazer de contribuir por muito tempo, que meus filhos também torcem Fortaleza. Então, eu sou torcedor do Fortaleza. Porém, estou agora no Corinthians e eu acho que a gente tem que entrar no desafio de corpo e alma. Entender a história do clube, vestir com muito orgulho o símbolo, com muito orgulho, porque é um símbolo vitorioso, vencedor. E eu estou muito feliz de usar as cores do Corinthians e ser reconhecido pelas pessoas e vou dar o meu melhor aqui como profissional e também incorporar o espírito de um torcedor, porque o torcedor, ele ama o clube, ele quer o melhor para o clube, ele se sacrifica mais pelo clube e quando ele identifica no dirigente, mesmo o não estatutário, essa identificação, esse poder de gostar do clube, de fazer algo a mais, eu acho que isso dá mais força. Então, eu visto a camisa com muito orgulho, com muita satisfação e vou dar o meu máximo aqui pelo Corinthians. Muito bom. Olha só, aqui estamos com Alexandre Pretzel, João Paulo Capelanes, Luiz Fabiani, que tem as perguntas também para o Marcelo Paz. Então vamos lá com o Fabiani, o setorista do Corinthians, está lá no dia a dia, todos os dias, acompanhando o trabalho do Marcelo Paz e de todo o Corinthians, evidentemente. Vamos lá, Fabiani. Oi, Paz, boa noite para você, um prazer tê-lo aqui no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes. Eu queria abordar logo de cara um tema que é o seguinte, você comentou da sua presença por só 20 dias no Corinthians por enquanto, de fato parece que já passa mais de um mês, mas esse é justamente o intervalo de dias que o José Martínez não se apresentou ao CT, né? A reapresentação dos jogadores foi marcada justamente para o dia 3, um sábado. O Martínez permanece na Venezuela. Na terça-feira, a informação era de que ele poderia chegar até hoje, mas até o momento o clube não oficializou se de fato ele chegou ou se há um novo prazo para isso. Eu queria entender os passos do Corinthians com o Martínez. Você tem sido responsável por tocar as conversas com o atleta, um que você ainda não conheceu pessoalmente, e se já há definida uma punição, se é que haverá, para quando ele retornar. Obrigado. Bem, Fabiane, a sua pergunta é muito oportuna e eu vou responder com o máximo de transparência possível, porque é isso que o torcedor quer saber e é isso que a imprensa quer saber. E isso é uma marca que eu tento sempre ter na linha de comunicação, dentro do que é possível ser falado em qualquer assunto, né? Às vezes tem situações estratégicas que a gente tem que guardar um pouco mais. A situação do Martínez é uma situação incômoda, não posso negar isso. Eu soube da não vinda dele no dia que eu cheguei aqui, dia 3, né, na apresentação. Me foi passado de que ele não viria, porque tem um problema no seu passaporte. O que é o problema do passaporte do Martínez? Todas as folhas estão usadas. Então tem que fazer um novo passaporte. Ele não podia voar, né, sem o passaporte que não tinha onde carimbar. E aconteceu isso na véspera daquele problema que aconteceu na Venezuela, né, a questão lá do presidente Maduro, que foi... não sei nem o termo que eu devo usar, capturado, resgatado, sim, são questões políticas, né, internacionais. E deu uma revolução ali no país, todo o espaço aéreo fechado, aquilo tudo, e dificultou o trâmite dele conseguir um novo passaporte, né? Então, nós estamos dependendo do serviço de emissão de passaporte na Venezuela liberar o passaporte do Martínez. Ele já deu entrada, deram um prazo de 8 dias úteis, esse prazo venceu ontem e o passaporte ainda não está pronto. E nem esteve pronto hoje, e não sei se estará pronto na segunda ou na terça-feira. Ou seja, ele só pode vir para cá quando o passaporte dele estiver pronto para ele poder voar. Essa é a realidade. Poderia ter feito antes? Eu não sei, né? Eu cheguei no dia 3 e não tinha como eu monitorar isso, né? O futebol dificulta muitas coisas, né, de presença, de viagem, de situações, mas o fato é que a gente está esperando por ele que esse bendito passaporte possa estar disponível, ele possa viajar de imediato aqui para São Paulo, se apresentar no clube, que a gente conta com ele como atleta, né? Foi ventilado aí alguma coisa de ele vai ser colocado à disposição, não tem nada sobre isso, zero sobre isso. Mas, logicamente, é um incômodo muito grande, né? Porque é um início de trabalho, né? O Dorival roda muito o time, o que é natural, porque precisa fazer, e a gente sente falta de mais um atleta de qualidade, como é importante durante o ano,
que faz mais de uma função no meu campo. Uma pena ele não estar aqui e a gente segue acompanhando. E aí, já saiu o passaporte? Como é que tá? Sai hoje, sai amanhã? E, infelizmente, está nessa pendência. Vamos lá, Pretzel. Um abraço, Marcelo, prazer em revê-lo. A minha pergunta para você é a seguinte, nós estamos debatendo aqui há mais de 3 anos, pelo menos, a crise institucional no Corinthians. Que o Corinthians é tão grande que o Corinthians não foi destruído ainda pelos próprios conselheiros por causa da sua grandeza, mas que financeiramente é um clube destruído hoje. Teria que recomeçar. Você, como um gestor que está tendo que lidar com finanças de um clube que vive do futebol, você acha que o Corinthians tem solução a curto e médio prazo como um executivo de futebol, Marcelo? Um abraço. Um abraço, Pretzel. Prazer falar contigo. Agradecer a sua gentileza que você sempre teve conosco, né, desde quando estava no Fortaleza. Justamente pelo Corinthians ser um gigante, eu vejo sim solução. Existe uma dívida, todo mundo sabe. Né, tudo no Corinthians é muito público, tudo no Corinthians é muito noticiado. Porém, o Corinthians atual, esse elenco, essa comissão técnica, esses funcionários estão com tudo em dia. A Copa do Brasil, que foi vencida há pouco tempo, de 3 parcelas da premiação, 2 já foram pagas. Foi pago uma antes de ontem. Então, o presidente Osmar está com um trabalho de reestruturação financeira à risca. Muito bem assessorado por pessoas da área financeira. Eu me surpreendi positivamente com muitos profissionais que aqui encontrei. Né? Na área jurídica, se ímpar o cuidado do doutor Pedro, o cuidado do doutor Fábio, que tem 25 anos de casa. Então, eu vejo um clube que tem bons profissionais e que tem, sim, saída a curto prazo, a médio prazo. Logicamente que precisa reduzir dívida, precisa trabalhar dentro de um orçamento e precisa, com criatividade, gerar dinheiro novo. Mas o Corinthians é tão grande e tem tantas pessoas que amam esse clube, que torcem por esse clube, que tem potencial de investimento, que tem potencial de parceria, que tem potencial de ajudar, que eu acredito que isso possa ser resolvido. Não vai ser tão rápido, você tem que navegar com o elenco atual, com os funcionários atuais, a comissão técnica atual, pagando em dia, honrando com esse pessoal para entregar resultado em campo e, paralelamente, quitando dívidas. O presidente Osmar pagou mais de 100 milhões de dívidas entre o final de dezembro e agora. Isso mostra a responsabilidade. Outras dívidas estão sendo renegociadas. O RCE acabou de sair, a centralização junto à Justiça. Então isso vai facilitar todas as dívidas cíveis num regime centralizado, para que não tenha surpresa de uma penhora, para que não tenha surpresa de uma ação que não foi acompanhada. Está tudo centralizado e o clube tem que pagar, tem que honrar. Então eu vejo com muito entusiasmo os movimentos que estão sendo feitos de responsabilidade financeira, de pessoas competentes, e aí aproveito esse espaço para chamar as pessoas que amam o clube, né, as pessoas, os empresários, né, os industriais, as pessoas que gostam do Corinthians, para ajudarem cada vez mais essa gestão a poder sair dessa dificuldade financeira das dívidas o mais rápido possível. Mas é um clube com potencial absurdo de grande, um amor que tem as pessoas. Ontem, o que a gente viu ontem em Santos, na porta, né, quando os jogadores chegaram, quando a gente foi sair para o jogo, é uma coisa impressionante. O que eu já vi em Itaquera, em 2 jogos, né, o que a gente vê nas ruas quando caminha. Então, é usar esse potencial a favor, com gente competente, gerar dinheiro novo e fazer o clube ir devagarinho quitando as suas dívidas, mas com habilidade, com quem está no dia a dia, o que vai tocar o barco, né, para conseguir resultados esportivos. Vai lá, João. Ô Marcelo, um abraço, satisfação falar com o senhor mais uma vez. Boa sorte nessa jornada. Ô Marcelo, eu queria falar, eu detesto fazer 2 perguntas em uma porque eu acho que confunde entrevistado, mas eu vou tentar ser o mais breve possível para falar sobre 2 jogadores, e são situações bem distintas. Na primeira entrevista que você deu, obviamente as pessoas questionam sobre o Memphis, né? A gente tem uma opinião, acho que eu posso falar por todos aqui, a gente não acredita que o Memphis vá renovar com o Corinthians antes da Copa do Mundo, porque ele vai para uma grande vitrine e, dependendo do desempenho individual dele e da seleção holandesa, o mundo vai atrás desse jogador que fica praticamente livre no mercado. Primeira pergunta, você já mais ou menos desistiu de dar sequência nessas conversas, já entendendo que vai ser quase impossível renovar com o Memphis antes da Copa? Essa é a primeira. E aí eu queria emendar uma sobre o Garro também, para não perder a linha individualmente do jogador.
Garro joga muita bola, indiscutível. Só que na temporada passada ele passou por um problema fora de campo. Tá respondendo, se eu não estou equivocado, até por homicídio. Ele teve do atleta vira um trevo. E a gente tem visto a dificuldade do Garro ter uma sequência de jogos. Como é que você trabalha individualmente com esse atleta que, além de dirigente, tem que ser uma parte psicólogo também para trabalhar? Não só com o Memphis, mas principalmente com o Garro, Marcelo. Boa noite. Boa noite, João. Eu jamais vou desistir de permanecer com o craque no elenco. O Memphis é um craque. O Memphis é um jogador de altíssimo nível. Uma vez que se tenha as questões financeiras resolvidas, né, junto ao atleta, e isso é algo para trás, né, o atual tá em dia, eu vejo ele com vontade de permanecer no Corinthians. A gente sente das pessoas isso, né? Quando ele fala de futuro, quando ele se preocupa com os próximos passos do clube. Então, o meu sentimento ao ver o dia a dia do Memphis é que ele tem interesse em ficar. Certo? Se vai ficar ou não é outra coisa, mas é o que eu vejo. Um estágio de carreira e de vida que não é mais uma proposta sedutora ou X que vai fazer ele mudar por uma questão só financeira. Eu acho que se ele entender, né, que o Corinthians é o lugar para ele permanecer, é o lugar para ele estar, é o lugar para ele estender essa idolatria que ele tem, logicamente com toda a questão financeira sendo resolvida, equacionada, ele tem chance de ficar sim. Então não vou desistir, vejo com bons olhos, é um craque, a gente precisa inclusive do retorno dele a campo quanto antes, vejo o dia a dia dele, o trabalho com os médicos, com os fisioterapeutas, já indo para o campo fazendo transição, teve pouco tempo de descanso, acompanhei um diálogo com ele, em que ele disse: o meu corpo ainda não descansou do ano passado, porque foram só 10 dias de intervalo, né? Então ele carrega aí o peso da temporada passada ainda, mas eu vejo como um grande cara, já criamos aí um grau de conversa, de bater papo pro WhatsApp, no dia a dia, então eu acredito, espero que isso possa acontecer dentro da grandeza que é o Memphis, né? Da complexidade de uma negociação, de eu permanecer com ele, né, de um contrato que vai vencer no meio do ano, ele vai jogar a Copa do Mundo e vai fazer gol na Copa do Mundo, porque ele é um goleador, mas eu vejo com bons olhos e na tentativa de que ele possa permanecer. E quanto ao Garro, é um craque, um grande atleta também, um jogador com poder de definição incrível, um 10 autêntico, né, que fez um 2024 brilhante pelo Corinthians, todo mundo sabe, 25 ele teve sim mais dificuldades, ele sabe disso, e o que a gente espera é que ele, nesse ano de 2026, volte a ter o protagonismo pela bola que ele tem, pelo envolvimento que ele tem, né? O Garro, não sei se vocês sabem, mas é um dos capitães da equipe, é um dos caras que debatem situações, que representam um grupo, que se posicionam, né? Tem, sei lá, menos de 2 anos no clube, né? É estrangeiro, mas já tem toda essa liderança, é jovem, né? Não é um cara tão veterano, então isso mostra o perfil e a identificação dele com o clube. E é um cara de muita personalidade. Então, eu tenho certeza que o Garro quer, em 2026, performar da melhor maneira possível. E o nosso papel, como executivo de futebol, junto com os profissionais que estão ali dentro, é de realmente dar a melhor condição para que ele possa jogar o melhor futebol e nos ajudar em campo. Estamos conversando com o Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians. Ô Marcelo, o Corinthians vai precisar vender o Breno Bidon para equilibrar as finanças, ou um outro atleta? O Corinthians vai ter que vender algum jogador para equilibrar as finanças agora a curto, médio prazo? Sim, o Corinthians precisa vender durante o ano de 2026, precisa realizar vendas que os valores entrem no ano de 2026, isso está previsto no orçamento do clube, nós estamos cientes disso, Dorival Júnior está ciente disso, todo mundo está ciente disso, que precisa realizar a venda para equilibrar o orçamento. Isso é uma realidade. Agora tem que buscar fazer a melhor venda possível. Temos grandes ativos, jogadores de muita competência e com cuidado, com juventude e com projeção internacional, que o mercado exterior, que é quem paga melhor, tem interesse, né? Agora, nesse período de Copa São Paulo, a quantidade de scouts do mundo inteiro que estavam aqui em São Paulo acompanhando a Copinha é enorme. E muitos foram aos jogos do Corinthians. Eles pediam, né? Poxa, eu tô aqui com um cara de país tal, ou de tal clube. Então, devia ter aí na arena, sei lá, 10, 15, 20 scouts, diretores esportivos, pessoas diferentes,
de clubes do mundo vendo o Corinthians jogar e foram ver Bidon, foram ver André, foram ver Yuri Alberto, foram ver Dieguinho, foram ver os atletas que têm um potencial de mercado aí, e outros, né, também, o Kaique, que é muito jovem, enfim, o Corinthians tem grande jogador, todo mundo sabe disso. Então, naturalmente, há uma observação, naturalmente há um desejo, isso é conduzido majoritariamente pelo presidente Osmar, né, as grandes propostas, o sim, o não, o espera, e a gente vai dando suporte, mas a nível de transparência, eu falo para o torcedor, falo para o mercado, para vocês da imprensa, que vai ser necessário realizar a venda sim, para poder cumprir meta orçamentária. Paz, o Corinthians tem alguma estimativa numérica a respeito da variação da folha salarial entre dezembro e janeiro? Porque foram várias saídas, né? A gente está falando de Fagner, Maicon, Thales Magno, entre outros atletas, e algumas chegadas. O quanto que baixou ou aumentou essa folha do Corinthians? E aproveito para perguntar sobre um desses atletas que hoje está fora do Corinthians, sem contrato, mas segue sem clube, que é o Angileri. O Angileri é página virada no Corinthians? Ele não será jogador do clube para a temporada corrente 2026? E foram saídas e chegadas, e acho que tem um equilíbrio aí entre mais ou menos o que saiu, o que chegou, né, o que ainda pode sair, o que ainda pode chegar. A janela está em aberto, né, a janela está em aberto, então não contabilizar isso agora, deve contabilizar quando tiver um término da janela. O Angileri é um atleta que venceu o contrato, que foi iniciado uma tentativa de renovação, não houve um avanço até então, mas eu não vou descartar o nome dele, não descarto, é um atleta que não fechou com ninguém até agora, tem uma identificação com o clube, com os companheiros, porém, no momento, não há uma negociação em curso. Mas não vou descartar, porque o futebol é dinâmico, ele é um atleta que demonstrou também a sua qualidade, o seu empenho, o seu esforço aqui dentro do clube, e, de repente, essa negociação pode, em algum momento, ser retomada. O Vitinho do Tijuana tem negociações com o Corinthians? Não tem. No momento, não tem. Ô Marcelo, como é que você vê hoje o poderio do Flamengo, do Palmeiras e do Cruzeiro relativo ao Corinthians? Se o Corinthians pode se aproximar desses três times neste momento, devido ao abismo que se criou. E ao mesmo tempo também, eu te pergunto se o Corinthians antecipou cotas da Liga Forte União. Bem, financeiramente não tem como o Corinthians competir nesse momento com o Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Não tem como. Nós estamos formando um time ao custo mais baixo possível de transfer, né? Quase zero transfer. Aliás, zero transfer. Tivemos foi empréstimo, né? Empréstimo para trazer jogador e outros que vieram a custo zero. Essa é a política que me foi dada e que eu aceitei trabalhar para a formação do elenco, com criatividade e achando oportunidades de mercado. Então não vai dar para concorrer com o Flamengo, que quer trazer o Paquetá por milhões, com o Cruzeiro, que trouxe o Gerson com uma maior contratação da história do futebol brasileiro, com o Palmeiras, que tem alguns alvos aí também grandiosos. Então não dá para iludir ninguém dizer que a gente vai concorrer no mercado com esses jogadores. Agora, dentro de campo, a gente pode concorrer, porque temos um time competitivo, temos um grande treinador, temos uma força absurda de torcida, a fiel torcida, em Itaquera, na Neoquímica Arena e fora da Neoquímica Arena. Tem muita força, então dentro de campo o Corinthians vai ser extremamente competitivo, mas do mercado a gente não vai ter a mesma força. Sobre a antecipação de cotas, não me cabe falar, isso é um tema administrativo, né, não é um tema do futebol, então é um tema realmente que fica para o presidente Osmar poder tocar. Mas pelas informações que são divulgadas, a gente entende que muitas vezes há conflito de interesses. Eu te perguntei mais né? como presidente da Liga Forte União, tu não pode falar sobre isso? Como presidente da Liga Forte União, também não posso e não devo falar, porque o tratamento que é dado, ele é igual a todos os clubes, né? Qualquer negociação de adiantamento, isso é importante eu explicar. Liga Forte União, que não é mais Liga Forte União, agora é Futebol Forte União, até passando aí quase que em primeira mão para vocês, atualizando, né? Porque não somos uma liga, somos um bloco de clubes. Tudo passa por um condomínio. Eu até respondi isso na minha entrevista coletiva, é um condomínio, então qualquer ação. Vai entrar um clube novo, o condomínio tem que aprovar. Vai negociar um direito, o condomínio tem que aprovar. Vai adiantar um valor para clube tal, o condomínio tem que aprovar. Então não é uma decisão do presidente. As pessoas querem dizer o seguinte, o Marcelo, presidente da LFU, ajudou o Corinthians antecipando dinheiro. Não é verdade.
qualquer decisão passa pelo condomínio, certo? E o condomínio, ele administra os recursos, mas quem libera os recursos é o investidor. O Futebol Forte União não tem um caixa assim, peraí, deixa eu ter um caixa aqui, vou emprestar isso para esse, isso para aquele. Não funciona assim. É o investidor que adianta, facilita ou não facilita, ou cria uma situação para qualquer clube. E isso não é decisão monocrática, nem do investidor, nem do presidente em questão, nem do CEO, que é o Gabriel Lima, muito competente. Passa sempre pelo condomínio aprovado por todos os clubes, isso é estatutário. Então é importante que isso fique claro. Opa, sobre Alisson, queria que você, por gentileza, atualizasse os valores aí da negociação, já praticamente concretizada, né? E a gente entrou num debate semana passada aqui sobre o Matheus Pereira. Nada contra o jogador, pelo contrário, até porque o senhor conhece muito melhor do que a gente. Mas eu achei minimamente esquisito, até cornetei, dei uma criticada nessa negociação, e se isso foi real, eu queria que você destrinchasse por gentileza, porque Corinthians desembolsa quase 2 milhões de reais, vai parcelar, é bem verdade, aí emprestou o Rian até o fim da temporada, mas pagando 100% dos salários. Por que foi feita essa matemática aí, que aparentemente numa negociação o Corinthians poderia ter minimamente, por exemplo, reduzido ou pagado metade do valor do salário oferecido aí para o Fortaleza até o fim do ano pelo Rian, hein, Paz? Bem, vamos lá. A primeira pergunta foi sobre... Alisson, eu não acho assim, correto numa negociação eu falar sobre valores aqui, expor. Eu não me sinto à vontade. Eu peço gentileza para o amigo para eu não abrir valores sobre uma situação que está em andamento. Eu sei que já foi noticiado pela imprensa, foi detalhado, às vezes com um número a mais, um número a menos, mas eu não me sinto confortável. Tranquilo. Sobre o Matheus Pereira... Mas só uma coisa, esse o Alisson eu vou tá abrir acertado porque já já é consolidado. Mas só para entender, o Alisson tá acertado já, 100% está em trâmite. Em trâmite ainda. Tá. Está em trâmite. Sobre o Matheus Pereira, é importante esclarecer. Primeiro que me causa espanto você, como um profissional que conhece o Corinthians há muito tempo, achar que essa negociação foi alta. Porque o Corinthians já contratou jogadores aqui recentes por milhões de dólares, por milhões de luvas, e a operação do Matheus Pereira ela é o mínimo dentro do que já foi gasto em nomes que até não deram certo, que até já saíram. Então me espanta um pouco essa surpresa. Mas eu vou detalhar com exatidão, certo? E o histórico da situação. Eu estava no Fortaleza e o Fortaleza iria se desfazer de alguns jogadores porque caiu de divisão. O Matheus Pereira era um dos jogadores que o Fortaleza queria vender. Certo? Ele queria vender. O Corinthians não ia comprar o Matheus Pereira. Não ia comprar, porque a gente não está comprando jogadores, por falta de recurso nesse momento. O Fortaleza disponibilizou o Matheus Pereira para o empréstimo, porque ele não seria utilizado pelo treinador Carpini, por uma questão de modelo de jogo. O Matheus é um baita jogador, mas o modelo de jogo do Carpini, para uma Série B, ele entendeu que não utilizaria o Matheus Pereira. Então, a forma do Fortaleza tirar esse custo da folha era fazer um empréstimo pelo jogador, já que não apareceu quem comprasse o jogador. Então, a gente executou o empréstimo, pagando 12 parcelas de R$150 mil, mais o salário do Rian, que não é um salário alto para o mercado, nem para a Série B, e esses valores pagos serão abatidos de um eventual exercício de compra do Matheus Pereira. E qual é o valor então, de compra esse dele? 1.800.000, eu vou não abrir nesse momento também porque é um dado mais interno, certo? Mas estou abrindo aqui o valor de 12 parcelas de 150, que foi o empréstimo, mais o salário do Rian, que não é dos mais altos, é um salário de um atleta que saiu da base há pouco tempo, e esses valores pagos pelo Corinthians, eles serão abatidos de uma negociação de eventual compra do jogador. Então é um dinheiro que está indo e pode voltar. É uma negociação que em situações normais seriam 10 milhões de reais, 12 milhões de reais para trazer o jogador não viria porque ele não ia conseguir trazer. Então conseguimos viabilizar. E o salário dele é mais barato do que o salário de jogadores que saíram na mesma posição.
Então, se somar o salário mais os 150 mil do empréstimo, ainda é mais barato do que os jogadores que saíram da mesma posição. Então, foi uma operação que gerou economia financeira para o Corinthians e uma possibilidade de trazer um jogador no final do ano já abatendo o valor do empréstimo, um jogador que eu acho que já mostrou aí em pouco tempo que tem qualidade para jogar no Corinthians, e a gente identificou uma oportunidade de um jogador talentoso que conseguimos trazer por empréstimo. Ô Marcelo, você, como executivo de futebol e com toda a sua experiência, não é? Você enxerga alguma fonte de receita que o Corinthians ainda pode obter e que não está conseguindo? Estou dizendo aqui, tirando venda de jogador, direito de televisão, né? Você enxerga alguma coisa que o Corinthians pode fazer para melhorar a sua receita, potencializar a receita? Eu não sei, mas eu acho que o Corinthians às vezes também usa um pouco a menos a Neoquímica Arena. Talvez fosse uma fonte de renda maior ali, com outros eventos, enfim. Mas você, como um executivo, você consegue enxergar mais dinheiro entrando no cofre do Corinthians de outras receitas? Bem, a Neoquímica Arena é um espaço espetacular, né? Inclusive eu estive lá essa semana, foi muito bem recebido pelo Acabe e pela Rita, e eu vejo como eles têm zelo pelo espaço e como eles querem levar eventos para o espaço. Eles querem que o espaço que tem restaurantes, né, que tem área VIP, que tem auditório, que tem estacionamento, tem eventos acontecendo lá e eles estão trabalhando para isso, para levar mais eventos, consequentemente levar mais dinheiro para o clube. Então, um equipamento daquele tamanho não pode ser usado só 35 vezes por ano. O Madison Square Garden em Nova York tem mais de 365 eventos. Tem até jogo de basquete. Então, o equipamento desse porte, ele pode ser mais utilizado, e vejo que tem buscado ser mais utilizado. Eu sei que vai ter um show de trap lá, eu sei que teve algo no Réveillon, né, que até o torcedor brincou, e depois do que teve no Réveillon, as coisas começaram a dar certo. Eu acompanho às vezes alguma coisa de rede social. Então eles estão trabalhando para fazer eventos, nós estamos levando o evento lá, esse não vai gerar um recurso, mas vai gerar benefício para os funcionários do clube, um evento de formação para os profissionais da área de saúde e performance, né, eles recebem muito bem, então é um equipamento sensacional que pode gerar mais receita. E acho que algumas fontes de receita, de repente, podem ser evoluídas, né? Eu não estou aqui analisando o trabalho de ninguém e o meu trabalho é futebol, né? Mas, por exemplo, por que o sócio-torcedor do Corinthians tem uma arrecadação menor do que clubes que têm menos torcida do que o Corinthians? Teoricamente, o Corinthians tinha que faturar mais com o sócio-torcedor, porque tem uma massa absurda, tem um estádio, a Neoquímica Arena, que é espetacular, então de repente essa linha de receita pode ser melhor trabalhada. A própria venda de jogadores pode ser melhor trabalhada. A maior venda da história do Corinthians foi 18 milhões de euros. E eu acho que o Corinthians tem potencial para mais do que isso, é uma receita importante. Então tem algumas linhas aí que podem ser melhor trabalhadas e que é natural, é um processo de reestruturação. O presidente Osmar está focado nisso, está gerindo isso muito bem, está entendendo cada área do clube como um centro de custo, que tem que gerar receita, que tem que se pagar, que tem que trazer resultado. E eu acho que ao ano vamos ter aí incremento de receitas em algumas áreas. Paz, dois dos principais focos do Corinthians na janela, para o elenco principal, eram camisa 5 e um lateral esquerdo para disputar a posição com o Matheus Bidu. O Corinthians hoje tem negociações em andamento com atletas para essas duas posições, e qual o estágio dessas eventuais conversas também? Não tem nada tão avançado nessas posições. Na lateral esquerda não tem nada tão avançado. Nós temos 2 jogadores no elenco, o Bidu e o Hugo. Nós não estamos desprotegidos ali. No meio campo também temos muitos volantes, né? A gente tem aí o Martínez, que vai voltar, Ranielli, Charles, Matheus Pereira, a possível chegada do Alisson, que está em trâmite, não podemos dar como fechado, finalizado, né? O Carrídio, né? O Bidon, que também pode jogar ali como terceiro homem de meio campo, o André, que é um baita jogador. Que jogador esse André! É um atleta impressionante, a idade que ele tem, a maturidade que ele já tem. Então tem muitos jogadores nessa posição. Eventualmente pode vir mais alguma peça, a temporada é longa. A nossa ideia é ter jogadores com qualidade por função, em cada função ter pelo menos 2 para poder girar e manter o nível, né? Mas não são posições que a gente esteja, vou usar o termo popular, descalço.
né? A gente tem jogadores aí nessas duas posições. Uma última da minha parte, Paz. Caio César. Geralmente o pessoal fala que já tá tudo acertado, mas para acertar 100% a caneta, o que tá faltando para assinar? O Caio César, o time árabe, o Al Hilal, pediu que ele jogasse mais 2 jogos, porque tinham atletas do Al Hilal que estavam jogando a Copa Africana de Nações, chegaram até a final por Senegal e Marrocos. Não tinham ainda se apresentado de volta ao Al Hilal, jogadores da posição dele. Então o Al Hilal pediu que ele jogasse o jogo no dia 22, ficasse disponível, né, para o jogo no dia 22 e o jogo no dia 25. Então a tendência natural é que ele já possa voar de lá a partir do dia 26, chegar aqui no Brasil e já se integrar ao nosso elenco. Ô Marcelo, você, quando estava à frente do Fortaleza, duas torcidas do Fortaleza protagonizaram cenas violentas e você chegou a suspender essas torcidas, rompeu o relacionamento com essas torcidas do Fortaleza. Você pode repetir esse gesto no Corinthians se os torcedores também cometerem atos que vão contra o clube? Não posso porque a minha função no Corinthians não está relacionada à relação com torcida organizada, operação de jogo. A minha função no Corinthians é futebol, departamento de futebol. Então tudo que relacionar ao futebol, ao CT, a contratações, a melhoria dentro do CT, categoria de base, que tenho que conversar diariamente com o Damiani, isso aí está relacionado a mim. Relacionado à relação com o torcedor, relacionado à operação de jogo, a parte comercial, isso não está relacionado a mim, então não é uma área que eu vou entrar. Paz, e se tentasse, o Osmar Stabile não deixaria. Pô, mas ele é o executivo. Se ele tivesse o poder pra isso, a Gaviões transcende, né? A gente sabe. Eles mandam no clube, exatamente. Mas é por isso que eu perguntei pra ele, se ele pudesse, ele tentaria, mas seria seria repreendido pelo presidente. Não ia poder sair na rua mais. Exatamente. A verdade é essa aí. Fala, Fabiane, pra gente já caminhando aqui pro encerramento com o Marcelo Paz. Isso, a última da minha parte, Paz. O Corinthians, ele ainda tem algum orçamento para investir em contratações nessa janela? Porque no momento os valores pagos em transfer beira o zero, né? Você tem a situação do Alisson, que deve chegar em 3 milhões de reais na hipótese mais cara, entre outros atletas com opção de compra, enfim. O Corinthians ele ainda tem orçamento para realizar contratações nessa janela sem necessariamente vender? Boa pergunta. A opção de compra de qualquer jogador que tenha vindo por empréstimo, ela só será exercida para o ano de 2027. Nenhuma opção de compra é paga esse ano, caso seja exercida. Não trouxemos nenhum atleta com obrigação de compra. Importante isso ser colocado, porque a obrigação de compra é bem diferente da opção de compra. Isso é um detalhe de quando a gente vai negociar, sempre resguardando o caixa do clube e esperando a performance esportiva para a gente escolher se vai comprar ou não. E ainda temos aí um bom tempo de janela, né? Sei lá, 40 dias, 43 dias. Então é possível sim que façamos contratações com algum tipo de orçamento. Se entrar dinheiro de venda, ótimo, facilita. Alguma saída de jogador também facilita, porque abre um orçamento. A gente está todo dia medindo o orçamento com as pessoas do financeiro. Então, eventualmente, pode sim surgir algum recurso. Não vai ser nada tão grande, tão vultuoso, que possa desempenhar uma contratação. Mas eu sigo com a diretriz de buscar jogadores a custo zero ou ao custo mínimo possível. Se vocês forem comparar outros clubes do Brasil, o que eles estão investindo, né, o Fluminense, o Grêmio, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, são valores muito, muito maiores do que o que o Corinthians está podendo investir, porque a gente está prezando pela responsabilidade financeira do nosso clube, né, e esses clubes hoje estão numa situação diferente, estão fazendo movimentos diferentes. Vamos formar um time competitivo, mesmo com essa possibilidade que nos é remota, mas acho que o Corinthians tem tanta força que ele atrai jogadores, mesmo nessa condição. O Júnior Santos pode chegar, Paz? Está distante, não é um nome que deva avançar nesse momento, é um atleta que eu conheço bem, né? Porém a gente tem olhado diversas situações, houve sim uma conversa com o staff do atleta, com o Atlético Mineiro, mas não é algo que nesse momento assim como a principal ênfase. Paz, para a gente finalizar por aqui, pelo menos da minha parte, como você tem acompanhado a situação do Corinthians no movimento dos clubes formadores e o papel do João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras,
e assumindo em entrevista ao GE que já tirou 3 atletas da base do Corinthians e pretende tirar ainda mais. Eu acho que a política do olho por olho, todo mundo vai acabar cego. Então eu não concordo com essa política. Eu acho que isso tem que ser resolvido de forma republicana, né, de sentar, resolver, finalizar isso. Não é um assunto que me compete diretamente, porque já tinham pessoas trabalhando isso dentro do clube, né, pessoas competentes trabalhando isso dentro do clube, e o próprio presidente Osmar disse: Marcelo, foca aqui no futebol profissional, isso aqui a gente vai conduzir de outra maneira. João Paulo é um grande profissional, admiro o trabalho dele, sou amigo dele, um cara que eu me dou muito bem, sempre foi um cara muito gentil, muito cortês comigo. Damiani é um grande profissional que está lá no Corinthians com a gente, e eu espero que isso seja resolvido, porque não é bom para ninguém. Não é bom para o futebol brasileiro, não é bom para as duas instituições. É igual aquela briga de interior, né? Família contra família, um bate no outro, aí devolve de volta, essa briga não para nunca. Então, não é legal, e eu torço que isso seja resolvido com maturidade, com grandeza, que é peculiar das grandes instituições. Muito bom, muito bom. Eu quero agradecer demais ao Marcelo Paz. Ô Marcelo, o Corinthians vai ser o trampolim para você chegar à sua meta, seu objetivo, que é ir à CBF, ser executivo da Confederação Brasileira de Futebol. Pode se preparar aí, viu, Marcelo? Bem, eu não quero jamais entender o Corinthians como trampolim. O Corinthians é um grande clube, um gigante, que eu estou com um orgulho enorme de estar aqui. Espero desenvolver um bom trabalho, espero ficar mais de um ano. Esse é o meu desejo pessoal hoje, afirmo isso. O meu contrato é de 1 ano, quero ficar mais tempo aqui, ajudar esse gigante a evoluir cada vez mais, fazer parte desse processo. E estou muito feliz aqui, satisfeito, né, junto da fiel torcida. Então, para mim, eu já vejo como um passo muito legal na minha carreira. Muito obrigado, Marcelo Paz. Sucesso aí, bom trabalho à frente do Corinthians. E tá reforçado aqui o convite para você estar na pizzaria com a gente, hein? Vai lá comer uma pizza com a gente na 1900. Bom fim de semana, bom trabalho, Paz. Um abraço a todos.